Quando penso que vejo, quem continua vendo enquanto estou pensando? Você costuma pensar sobre a sua própria imagem? Quem você é? O que você vê de si mesmo? Essa é uma questão essencialmente filosófica, porque ela faz a gente perceber as dificuldades da gente saber de fato quem a gente é. Isso no sentido mais amplo, mas também como a gente se enxerga. E aqui a gente tem uma dificuldade. Por quê? Nós somos um dos animais que não consegue olhar a si mesmo sem o auxílio de instrumentos. Por causa da maneira como os nossos olhos, a nossa visão é disposta no nosso crânio, a gente não consegue observar nós mesmos sem o auxílio de ferramentas como um espelho ou uma câmera, ou ainda acreditando quando aquele nosso coleguinha ou a nossa coleguinha fala que somos assim ou assado, ou seja, por meio da descrição que alguém dá sobre como a nossa imagem é, por meio das outras pessoas. Então, sem o auxílio desses instrumentos ou do outro, a gente dificilmente consegue ter alguma noção de quem a gente é. Vocês já pararam para pensar sobre isso? E aqui a gente tem uma dificuldade, e que nesse ponto eu recomendo para vocês checar esse vídeo do Átila Yamarino, em que ele fala sobre como as redes sociais, especialmente o Instagram, distorce a maneira como a gente enxerga nós mesmos, seja por fenômenos físicos, por causa do uso da câmera, que é uma câmera angular distorcida, seja também por motivos sociais, que o fato das redes sociais conduzirem a ideia de que nós tenhamos uma imagem a partir dessas redes. O que me parece importante aqui para a gente pensar um pouco sobre isso é pensar que toda e qualquer imagem que você viu de si mesmo até o momento, seja olhando no espelho ou por uma câmera, sempre vai ser uma imagem que é uma imagem invertida. Ou seja, você olha para o espelho ou para a câmera pensando que está vendo algo no lado direito e aquilo, na verdade, é o lado esquerdo. Essa inversão, ela pode parecer pouca, mas ela demonstra um pouco essa dificuldade que nós temos como ser humano de enxergar quem nós somos. Nesse sentido literal, de observar os nossos próprios contornos e a nossa autoimagem. E essa dificuldade se revela quando a gente tem problemas, por exemplo, com a autoimagem, de não aceitá-la, de não gostar. A questão é, você sabe, você conhece quem você é? Você sabe qual é, de fato, a sua autoimagem? Isso é um desafio difícil, que pode levar uma vida inteira, mas que pra gente, na filosofia, é essencial, porque ela permite a gente entender um dos elementos fundamentais, que é o fato de que o olhar, ele revela um universo de estranhamento, espanto e perplexidade. Isso ajuda no processo propriamente humano de querer conhecer aquilo que não se conhece. A curiosidade filosófica parece ser moldada fundamentalmente por uma curiosidade no olhar. E aí, eu convido você a refletir aqui comigo um pouquinho sobre o poema do Fernando Pessoa, que eu declamei um trechinho lá no começo, que é um poema chamado De Quem é o Olhar. E o poema diz assim: De quem é o olhar que espreita por meus olhos? Quando penso que vejo, quem continua vendo? Quando estou pensando, por que caminhos seguem? Não os meus tristes passos, mas a realidade de eu ter passos comigo. Só esse trecho, ele permite a gente observar aquilo que eu estava dizendo sobre a relação entre o olhar e o pensar. E como na filosofia, essas duas coisas estão conectadas num nível muito interessante e diremos quase que inseparáveis, e permite a gente meditar um pouco sobre esse olhar sobre o olhar, que é basicamente o processo de auto-reflexão. Perceba, a palavra reflexão já dá essa ideia de espelhamento de alguma coisa, né? Que vem da palavra reflexo, por exemplo. Quando a gente pensa na reflexão, é interessante a gente entender esse sentido de que a reflexão é quase que um pensar sobre o ato de pensar, ou seja, há um processo que se volta para si mesmo. É como se o olhar pudesse olhar
para o ato de olhar. Isso parece confuso, mas na verdade é aquilo que mostra uma característica fundamental da filosofia, que é um processo chamado de autorreflexividade, que é essa capacidade de se debruçar sobre si mesmo, de refletir sobre si mesmo, de pensar sobre os pensamentos, que é basicamente feito de muitas maneiras, fundamentalmente pelo olhar. O olhar é aquele que vai fornecer detalhes sobre o mundo, sobre nós mesmos. E quando a gente conecta o olhar ou aprofunda o olhar com o pensamento, a gente pode avançar mais, a gente pode ver de maneira detalhada determinadas coisas, inclusive nós mesmos. Portanto, isso ajuda a observar não só a realidade fora, mas a nós mesmos e tentar fazer aquilo que foi o desejo do filósofo Sócrates lá atrás, indicando que as pessoas deveriam conhecer a si mesmas. Tarefa tão difícil que pode durar uma vida toda. Depois de pensar sobre tudo isso, você ainda tem certeza de que sabe quem você é? Ou melhor, você ainda tem certeza de como é a sua autoimagem? Essa imagem que você tinha de si mesmo continua sendo a mesma? Depois dessa reflexão que a gente fez? Coloca aí nos comentários a sua opinião. Não se esquece de curtir o vídeo se você gostou, seguir o canal e compartilhar para as pessoas que você acha que pode gostar do vídeo. Num mundo cada vez mais capturado pelas imagens digitais e pela ânsia de rolar o feed das redes sociais, eu faço um convite a você de tentar pensar sobre aquilo que você vê, aquilo que você olha e checar se esse olhar está produzindo uma relação com o pensamento, ou se é apenas uma posição de alguém que tem olhos e permite que as coisas passem por esses olhos de maneira a não ser refletida. Até a próxima. É tipo um videogame, só que você não joga, você fica vendo outra pessoa jogar.